Que alegria, é uma alegria estar nessa noite tão especial. Eu passei o dia agradecendo ao Senhor, porque eu acredito que é a única coisa que podemos fazer diante de coisas tão grandiosas que o Senhor pode fazer é agradecer. E eu passei o dia agradecendo ao Senhor, porque Ele é bom, a fidelidade dEle dura para sempre, o amor dEle dura para sempre, Ele nos alcançou. Então, eu passei o meu dia com tanta gratidão, toda hora eu chorava agradecendo ao Senhor. E eu falei, hoje é um dia para agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez. E, em específico, por estar lançando hoje aqui com vocês esse livro. E glória a Deus, eu estou muito feliz de ver tantas amigas aqui, irmãs em Cristo Jesus, intercessoras, encorajadoras, e porque a gente não constrói nada sozinho. E eu sou prova, né, que um livro ele não é gerado assim, decidi, até eu vou compartilhar um pouco, mas assim, a gente vê que ele realmente é sendo gerado. Então, precisa de encorajamento, de oração, de entrega. E precisa ser a vontade de Deus. Amém? E eu creio, como a pastora Suzana falou, aqui tem muitos que vão escrever livros, vão gerar muito para Deus. E a palavra que eu vou falar hoje é sobre gerando para Deus. Então, a pastora Suzana falou sobre as sementes, é sobre gerar para Deus. Mas antes disso, eu sei que nem todas me conhecem. Eu quero falar um pouquinho quem é, né? A Sara. Quem aqui não me conhece? Tem algumas, bem poucas, glória a Deus. Mas eu vou falar um pouquinho, até escrever para eu não me perder, mas bem rapidinho, um pouco da minha trajetória, da minha história. Então, eu sou Sara, tenho 35 anos, casada há quase 15 anos, aleluia, com o pastor Juliano. Como algumas não sabem, mas mãe de um bebê que mora com Jesus. Acho que nem todo mundo sabe disso. Nasci num lar cristão, casa de missionários. Meus pais abriram mão de empresas para se tornarem missionários. Então, na primeira infância eu vivi um contexto, depois fui para a missão junto com os meus pais. Meus pais serviram o Paraguai praticamente 25 anos, servindo o Paraguai inteiro. E eu dou glória a Deus por isso, porque isso gerou muito de Deus dentro da minha vida. E ali aos meus 10 aos 11 anos foi onde eu me converti, porque tem gente que pensa, nasceu em lar cristão, é crente, é crentinho. Não, a gente tem que se converter também, tem que se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Minha jornada na igreja começou muito cedo, então por estar envolvida com tudo, ali desde a adolescência, servindo jovens, adolescente, praticamente 12 anos. E nesse período, hoje analisando, eu falei, meu Deus, ali o Senhor já começou a gerar aquilo que tem muito nesse livro. Porque com os jovens e adolescentes, um dos maiores questionamentos, eu acredito que da maioria das pessoas é quem eu sou, qual é a minha identidade, quem eu sou em Cristo, qual que é o meu chamado, para que eu nasci. E ali, de tantas mesas com esses jovens e adolescentes, abrindo a Bíblia, compartilhando, nós vamos compreendendo quem somos em Cristo, e Ele vai curando nosso coração, vai nos restaurando e nos ativando. E esse livro, né, teve gente que falou, nossa, que rápido, mas eu quero contar um pouquinho, como ele foi gerado. De 2019 a 2020, eu escrevi então um pequeno e-book de 6 folhas para adolescentes, falando sobre identidade. E mandei para alguns adolescentes, mas ali já comecei a pensar, meu Deus, eu poderia escrever mais. E em cada palavra que eu escrevia, em cada escola de aula de fundamento que eu amo, né, a base, os fundamentos bíblicos, eu amo ensinar, discipular, os primeiros passos, meu Deus. E em 2022, eu tive uma visão. E a pastora Suzana vai lembrar dos bebezinhos, eu vou contar um pouquinho mais para frente. De sonhos e projetos que o Senhor me falou que queria gerar. 2023, aquela vontade de escrever e impartir tudo aquilo que o Senhor estava gerando, sabe? Porque tem momentos, mulheres, que chega assim, quando Deus quer gerar algo através da sua vida, aquilo começa a te incomodar, você não consegue mais ficar confortável no lugar que você está. Então tudo começa a ficar desconfortável, porque o Senhor quer que você comece a gerar aquilo que Ele plantou dentro de você. Então tudo começa a ficar muito desconfortável. Em 2023 aquilo começou, sabe, parece que vai sufocando. Meu Deus, eu preciso. E eu sentei com uma amiga, a Gigi, eu falei, eu quero escrever um livro.
E depois dessa mesa com ela, eu falei, eu vou escrever. E eu voltei para casa e eu comecei a escrever. Depois de umas semanas, eu parei. Vocês vão entender, vocês também vão ser encorajados dessa noite por isso. 2023 ali eu parei. Até que ano passado, em novembro do ano passado, na conferência Mulheres Transformadas, que eu fui ministrar, e tinha uma pastora que eu nunca vi na vida, ela nunca me viu, eu preguei lá, ela também pregou, no final ela veio trazer um dos livros dela, e ela falou assim para mim, você me abençoou muito com a palavra, mas enquanto você pregava, o Espírito Santo mandou te entregar esse livro aqui, e falou para você terminar logo esse livro que está travado aí. Deus, oh meu Deus, ai, não é que a gente saiu, eu não fiquei saltitante, uau, eu falei, meu Deus. Me veio temor, porque eu falei, meu Deus, não é só um desejo que eu tinha de gerar um livro, é a vontade de Deus. Então me veio muito temor, porque eu falei, o Senhor já me comunicava, aquilo ali foi mais uma confirmação, porque é assim que o Senhor faz, Ele fala conosco, se você tem relacionamento com Deus, Ele fala com você, e o Senhor usa pessoas para confirmar aquilo que Ele já falou dentro de você, aquilo que Ele já está gerando dentro de você. Então eu falei, meu Deus, eu vou começar a me mover em cima daquilo que o Senhor já liberou. Palavras precisam ser geradas. Sabe quando você recebe uma palavra incrível no culto, você fala, uau, Deus falou comigo, que incrível, ou Deus usa alguém, e você fica empolgada. Mas o que você faz com aquilo que você recebeu? Palavras precisam ser geradas. Eu preciso crer naquelas palavras. Então eu falei, eu vou começar, eu peguei férias em janeiro, e eu falei, eu vou gerar, eu vou mudar a minha forma de falar, eu vou começar, eu estou escrevendo um livro, logo um livro vai sair, e aonde eu ia, eu falava, eu tenho um livro, esse livro logo ele vai ser lançado, e eu comecei a mudar a minha fala. Porque quando nós recebemos palavras, nós precisamos mudar a nossa movimentação. Então eu mudo a minha fala, eu começo a me preparar para aquilo que Deus já falou para mim. Eu começo a andar em cima como se já existisse, como se já tivesse acontecido. Ainda não tem nada, mas aqui dentro eu já vejo, pelo Espírito eu já contemplo. Já está pronto, o Senhor já fez. Nós precisamos andar em cima daquilo que o Senhor já liberou sobre nós. Então, por que a mesa? Porque diante de tantas experiências, tempo de devoção com o Senhor, de abrir a palavra, de abrir a Bíblia, partir o pão, nos tempos de discipulado foi aonde eu vi Jesus sentando, curando corações, curando a alma, entrando nos lugares mais profundos do nosso ser, quando decidimos abrir o nosso coração, abrir as nossas vulnerabilidades ali com Jesus, Ele vem e Ele começa a trazer cura, Ele começa a restaurar a sua identidade. Você não é mais o que dizem, as suas dores, os seus traumas, as suas faltas, você é quem Ele diz que você é, e só a partir disso, só a partir de uma cura, só a partir desse lugar de saber quem você é em Cristo, que você começa a se mover para cumprir aquilo que você foi chamada para fazer nessa terra. Existe um papel para você cumprir na história de Deus. Ah, meu Deus, existe um papel. Não adianta você querer fazer sem antes permitir que Ele te trate, Ele cure, Ele restaure. Você precisa abrir o coração. Por isso esse livro se chama A Mesa. A mesa onde Jesus nos conduz para esse lugar de cura, restauração e ativação. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Eu creio que nessa noite o Senhor vai ativar muitas mulheres, vai trazer cura, restauração, vai te habilitar para fluir naquilo que Ele te chamou nesse tempo. Eu oro para que, essa semana eu orando com o Senhor, eu falei, Senhor, que o Senhor não precise levantar, na quinta-feira aqui na oração estava orando, falei, Senhor, que o Senhor não precise levantar outras mulheres no nosso lugar, para cumprir o papel que nós temos para cumprir nesse tempo.
Que esse seja o tempo, que essa seja a estação de sermos aquelas que despertam a nossa casa, aqueles que andam conosco, a nossa cidade, as nações, desperte, um despertar do Espírito. Em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos? Vamos ler o capítulo inteiro. Se você não leu a Bíblia hoje, você vai dizer assim, eu li um capítulo. Você não leu, não fez a leitura do dia. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia à cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos. Em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele o amava, mesmo que o Senhor tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia. Então Eucana disse ao seu marido. Seu marido lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que você não quer comer? E por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes derem um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava no seu coração, e os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada, e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estou derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta tua serva é ímpia. Eu estava orando, assim é agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa oferecer ao Senhor o sacrifício anual para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que você achar melhor, fique aqui até desmamá-lo e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana foi para casa, amamentou o seu filho até que o desmamou. Depois de ter desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois
muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Glória a Deus, que palavra tão poderosa. Então, para você entender, essa palavra ela tem sido gerada há alguns anos na minha vida. Em 2022, ali em agosto, eu tive uma visão num período de oração. A gente já estava horas orando, né? Até esses dias lá no Paraguai, eu preguei um pouco dessa palavra. Falei, sabe quando você passa horas e horas, assim, daí daqui a pouco você já fica meio, meu Deus, será que isso é real? Não é real? O que eu estou vendo? E depois de muitas horas de oração, nesse período que nós estávamos, eu olhei assim para o carpê da igreja, na época, e eu vi vários bebezinhos no chão, várias caixinhas de bebê no chão, e eu falei, meu Deus, o que é isso? Por que esses bebês estão aqui? Sabe assim, meu Deus, o que o Senhor está me mostrando? E eu falei, Senhor, o que é isso? Daí o Senhor falou para mim, são meus sonhos, meus projetos, meus planos. Daí eu falei, mas por que eles estão tudo aí nessas caixinhas? E o Senhor falou, tem muita gente que tem medo de gerar, que não quer viver as dores de gerar os meus planos, de gerar os meus projetos. E eu falei, meu Deus, aquilo me gerou tanto temor, aquela visão, que eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer então, depois de ter essa visão? O Senhor falou, comece a orar para que Deus levante homens e mulheres que estejam dispostos a gerar, não para ficar com a glória para si, mas para gerar para mim, para gerar para minha glória. E eu falei, Senhor, eis-me aqui, eu quero gerar o que o Senhor quer, eu quero ser resposta para esse tempo. E ali o Senhor começou a gerar essa palavra. E eu falei, meu Deus, quantas estão dispostas a gerar para o Senhor os planos e projetos que Ele tem para a sua vida? Talvez você está passando por um tempo de frustração, de dor, de silêncio, como Ana. Talvez você está falando, meu Deus, os meus projetos não vão para frente, os meus sonhos, eu tenho tanta coisa, mas parece que eu estou passando uma estação estéril. Mas hoje eu te pergunto, você está disposta a gerar para Deus? Está disposta a renunciar muitas vezes a sua vontade, a sua carne, os seus desejos, muitas vezes abrir mão do seu tempo para entregar ao Senhor e gerar aquilo que Ele quer? Será que estamos dispostos? O quanto nós estamos dispostas? Assim como Ana, que foi para o lugar certo, orar ao Senhor, foi conduzida para um nível maior de fé. O Senhor nos convida para ir para esse lugar de um nível de maior fé, maior confiança, de ir diante do Senhor com as nossas vulnerabilidades. E glória a Deus que Ele não se escandaliza com as nossas vulnerabilidades, Ele não se escandaliza com as nossas limitações, Ele não se escandaliza com os nossos questionamentos. Muitas vezes a gente pensa, meu Deus, mas eu estou perguntando isso, eu estou uma pecadora. Ele não se escandaliza com as suas perguntas, glória a Deus. Então, nós vemos que aqui Ana foi para o lugar certo, onde a dor virou clamor. Clamor virou uma promessa, e a promessa se tornou o cumprimento de uma profecia. Se tornou o cumprimento, a resposta para uma geração. Para onde você vai levar a sua dor? Para onde você vai levar a sua falta? Para onde você vai levar as suas dores, os seus traumas? Para onde? Porque o lugar para onde a tua dor te leva vai definir o fruto que você vai produzir. Para onde você está levando tudo isso? A sua dor tem se tornado o quê? O seu ídolo? A sua muleta para não fazer as coisas? Ai, não, mas sabe, né? Eu passei tanta coisa. Ah, mas as minhas limitações. Ah, mas sou coitadinha. Ah, mas eu... Oh. Tire a dor do lugar, do trono do seu coração e fala, Jesus, reina aqui. Vem, entra, ó, essa é a dor. Essa é a minha dor, Jesus, entra e cura. Mas ela não vai tomar o trono do meu coração. Não vai ser ela que vai governar a minha vida. Não vai ser ela que vai me conduzir, não.
vai ser você, Jesus. Então nós vemos ali que Ana, com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana, o nome Ana significa agraciada. É meio contraditório quando a gente olha a história dela e fala, Ana agraciada, mas dó. Chorando amargamente. Nós vemos aqui Ana como uma mulher que soube para o lugar aonde ela deveria ir levar a sua dor. Muitas vezes nós passamos por dores, por sofrimentos, e nós começamos, me escuta aqui, ó, minha dor, lambe aqui a minha ferida. Ai, céus, ó terra. E quando nós olhamos para Ana, ela soube para quem chorar. Ela soube para quem chorar. Era o marido, né? Mas ela foi para Deus. Mas o marido também ali. Aí a gente vê o lugar que tem muitas mulheres de Deus que já foram curadas, que podem ser instrumentos de cura para a nossa vida. Mas ela foi para o lugar certo. Ela falou, que dói, eu estou angustiada. Meu Deus, é melhor você ficar bem jogada diante do Senhor. Falar, Senhor, está doendo aqui. Do que falar, Senhor, Pai eterno, maravilhoso. Está tudo ótimo. Alguém vem perguntar, não, está tudo ótimo. Não, melhor, está doendo aqui, me ajuda, eu quero sair daqui. Ela foi para o Senhor orar, buscar no Senhor. Ela soube para quem chorar as suas dores e as suas feridas. Ela sabia o lugar onde ela deveria ir. Sabe, irmãs, muitas vezes nós queremos achar desculpas, muletas para a gente se escorar e falar, não posso cumprir o que Deus me chamou para fazer. Olha a minha história. Eu tenho certeza que eu desse o microfone, cada uma tem uma história para ser contada, cada uma tem um testemunho de como o Senhor curou. Talvez você está nesse processo onde o Senhor está curando, restaurando, transformando. Nós só vamos desfrutar desse lugar de cura e restauração se formos para Ele. Porque se você guardar a sua ferida, a sua dor como ídolo do seu coração, você vai ficar ali para sempre. É melhor você enfrentar diante do Senhor e ser restaurada nesse processo de cura, do que construir um castelo em areia movediça. Muitos, quando olham para nós, às vezes você no seu processo olha e pensa, está passando isso porque é demônio. Ou está passando isso porque tem algum pecado escondido. Ou está passando isso que acha uma desculpa. Mas tem coisas que nós passamos que é permissão de Deus. Porque Ele está tratando, nós vemos na Bíblia, os discípulos, eles queriam achar um culpado para a cegueira daquele homem. Quem que pecou? Foi ele? Foi seus pais? E Jesus falando, vocês não sabem de nada. Não está na Bíblia isso, tá? Aí falando, não, é para que o meu nome seja glorificado. É que o nome de Deus seja glorificado. Então os amigos de Jó também, ele estava ali com Jó. Por que o Jó está sofrendo tanto? Quantos aqui já leram a história de Jó? Glória a Deus, você não lê, meu Deus, sabe? Meu Deus, me dá a paciência de Jó. Não tem gente que fala assim, irmã, cuidado com as suas orações. Cuidado com as orações perigosas. Os amigos de Jó estavam ali, quem que pecou? Jó, tem um pecado aí, fala logo pra gente. Mas existia um propósito, o Senhor estava forjando, preparando Jó. Talvez tem coisas aí que o Senhor está permitindo, porque Ele está te esticando, Ele está te forjando. Talvez precisa de alguns ajustes. Talvez Ele está tratando o seu caráter. Deus usou Penina para tratar aqui Ana. Deus estava preparando Ana, mexendo com as estruturas de Ana. A gente viu ali Penina provocava Ana. Penina foi permissão de Deus. Será que você pode agradecer a Deus pelas peninas da sua vida? Pelas circunstâncias? Pelas pessoas difíceis? Às vezes você é a pessoa difícil. Às vezes nós, em um momento, somos pessoas difíceis. Glória a Deus pelas peninas que nos levam para um lugar de vulnerabilidade diante do Senhor. Tem pessoas e circunstâncias que são permissão de Deus para nos tirar da zona de conforto. Tem pessoas e circunstâncias que são permissão de Deus para te expulsar da zona de conforto. Está muito cômodo
incômodo aí nesse lugar. Então eu vou usar uma penina para te expulsar desse lugar, para você ficar incomodada, para te empurrar para mais perto do altar, para mais perto do Senhor. Não tem provas, situações que a gente fala, meu Deus, eu vou sair daqui de joelho. Senhor, dependência. Peninas nos ajudam a não nos orgulharmos daquilo que vamos gerar. Sabe quando você pede muito algo para o Senhor, você quer muito algo? Talvez uma família, talvez um casamento, uma empresa, um chamado, dons. Não sei o que você tanto anseia, e daí você fala, Senhor, eu quero, eu oro por isso, Jesus. E muitas vezes você está nesse tempo de espera, e o Senhor está usando penina, circunstâncias, para te esticar, te forjar. Sabe por quê? Para que você não receba antes do tempo, e essa bênção, esse objeto, vamos dizer assim, do seu clamor, o desejo do seu clamor, não se torne um ídolo do seu coração. Então o Senhor prefere nos tratar, esticar, tratar o nosso caráter, nos levar para esse lugar de vulnerabilidade, para que quando você receber aquilo que tanto você quer, que Deus quer para a sua vida, do fluir, de um milagre, de uma promessa, não ocupe o lugar do Senhor. Quantos que receberam a bênção que tanto queriam, e de repente, meu Deus, agora é mais importante que o Senhor. Estava conversando com uma pessoa essa semana e ela falou, Deus tratou comigo porque eu queria tanto um filho. Ela falou para mim, tanto que eu comecei a colocar esse filho no lugar de Deus. Eu comecei a idolatrar esse filho. Eu falei, meu Deus, olha isso. E o Senhor começou a falar com ela. Nessa mesa ela me falando, tire do lugar que é meu. Eu falei, até muitas vezes nós colocamos, seja os filhos, o marido, o casamento, a empresa, os dons, o ministério, nada pode ocupar o lugar do Senhor. Tudo que Ele nos der, tudo que Ele nos entregar, a glória é para Ele. Quando você carregar aquilo que Deus te deu, estica as suas mãos assim. Quando você carregar aquilo que Deus quer que você faça, que Ele te entregue, olhe para isso. Visualize como se você já visse aquilo que o Senhor vai te entregar. Você vai dizer assim, a glória é para Ele. A glória é para Ele, a glória não é minha. Eu não merecia. Mas a glória é para Ele. Então não reclame das peninas na sua vida, mas pergunte para Deus o que ela está tentando me ensinar. O que essas circunstâncias estão tentando me ensinar. Deus usando essa circunstância, Deus usando as peninas da nossa vida, o que elas estão querendo nos ensinar. Tem bênção que ainda não recebemos, porque ainda não estamos preparados. Quando Ana decidiu enfrentar a dor, foi para o Senhor, com a sua vulnerabilidade, com as suas dores, nós vemos a verdadeira intenção de Ana. Olha só que poderoso. Ana queria tanto, tanto, tanto um filho. E Deus usava a penina para forjar, para esticar ela e mostrar essa vulnerabilidade. Onde estava a intenção dela? Qual que era a intenção dela? Ela ali, nós vemos que ela não foi sufocada pela aflição, ela foi diante do Senhor. E diante dessa vulnerabilidade, Ana fez a oração que Deus queria ouvir. Eu disse esses dias lá no Paraguai, eu falei assim, tem horas que o Senhor olha assim para nós e fala assim, que hora que ela vai orar o que eu quero? Que hora que ela vai alinhar o coração dela com o meu e orar o que eu quero? Porque quando nós olhamos para Ana, toda essa dor levou ela para o lugar certo e deu o fruto que Deus queria, que era Samuel, a resposta para uma geração. Ana fez a oração, naquele momento, a oração que Deus queria ouvir. Senhor, se o Senhor me der, vai ser seu, eu vou te entregar. Aê, filha, a oração que eu queria ouvir. Muitas vezes o Senhor está olhando, filha, que horas você vai orar o que eu quero? O que eu quero para a sua vida é muito mais do que você está pedindo. Você está pensando só isso? O que eu tenho é muito maior. Porque os meus pensamentos são mais altos, os meus planos são maiores que os seus.
quem pode sondar os pensamentos do Senhor? Não tem. Sabe, a dor de Ana levou ela a gerar o que Deus queria. Para quem ainda não conhece um pouco da minha história, na minha adolescência, Deus começou a gerar o meu chamado, a minha vocação, no meio da dor. Eu tenho minha irmã aqui, a Ruth, né? E no início da minha adolescência, a minha mãe ficou doente. Ela teve esquizofrenia. E nós estávamos no meio da missão do Paraguai. E ela chegou a perder a memória. Ela tentou algumas vezes suicídio. Eu cheguei a tirar corda do pescoço dela, faca do pulso. E eu falava, meu Deus, o que é isso? Até esses dias eu estava falando, acho que no culto de adolescentes, comentei um pouco sobre o posicionamento, né? Porque às vezes pensa, adolescente é bobinho, não é bobinho não. Deus usa adolescente, Deus usa criança. Né? Os seus filhos são flecha do Senhor. E ali com meus 10 para 11 anos, vendo tudo aquilo acontecer no meio da minha família, eu falei assim, eu vou embora dessa casa. Verdade, pastora Sheila? Falei, vou embora, eu queria uma família normal. Eu queria só ser uma adolescente. E eu saí andando na rua. E cheguei num lugar onde tinha um muro, um matagal e os tijolinhos entre o muro e o matagal. E sentei lá. E eu fico pensando hoje, meu Deus, de onde eu tirei coragem para sair 8 horas da noite? Cheguei lá e sentei chorando. Eu falei, Senhor, por que comigo? Não entendia, né? Por que, Senhor, tudo isso? E foi ali que eu tive a primeira experiência de ouvir a voz de Deus audível. Eu consigo lembrar como se fosse hoje ouvir a voz de Deus. Eu ali chorando naqueles tijolos, eu ouvi a voz de Deus dizendo, filha, porque é isso que você é para o Senhor. Filha, volta para sua casa, fala para o seu pai que isso vai passar e que eu estou com vocês. Meu Deus, onde é essa voz? Mas sabe, é paz, mas, meu Deus, cadê? E eu me apeguei àquela palavra. E eu saí dali correndo. E quando eu cheguei, meu pai estava na frente do portão preocupado. Já ia chamar a polícia para ir atrás, me procurar. E eu abracei meu pai bem forte. Falei, pai, Deus falou comigo. Deus falou comigo. E Ele falou que isso vai passar. E que Ele está com a gente. Ele está com a gente. Foram mais ou menos 4 anos de processo com a minha mãe, em tratamento. Mas eu sempre me apegava. Quando os momentos difíceis chegavam, eu falava, o Senhor falou comigo. Ele está com a gente. Essa é a verdade. A palavra de Deus diz que Ele estaria conosco até o fim. Essa é uma verdade na minha e na sua vida. Ele está com você. E no meio de tudo isso, meu coração foi sendo conduzido pelo Senhor, tratado pelo Senhor, para ir para esse lugar de compaixão, de amor pelo próximo. Sabe, o coração de Cristo, ele vai sendo gerado muitas vezes na pressão da vida. Quando passamos por provações, aflições, nós estamos sendo forjados para ter o caráter de Jesus. E nesse contexto, o Senhor foi gerando esse coração. Hoje eu olho e falo, Deus, obrigada. Eu olho para trás e eu falo, obrigada, Senhor. Muito obrigada. Porque não é porquê que eu falo, a pergunta não é o porquê. Foi para quê? Deus não desperdiça nada na nossa história. Deus não desperdiça a tua dor. Deus não desperdiça os processos que você passou. Tudo Ele pode transformar e convergir tudo para que o nome dEle seja glorificado. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquela aflição? Até o dia difícil? Sim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nisso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é especialista em transformadores.
em propósitos. Você crê nisso? Talvez tenha áreas na sua vida que você olha e fala, está faltando algo. Eu não vivo plenitude, eu não consigo romper, parece que eu não consigo desfrutar de uma vida abundante. A vida prometida por Cristo. Eu vejo que está na hora, mulheres, de irmos além. Não dá para se acomodar com o raso. Não dá para se acomodar só em frequentar um culto. O que estamos fazendo? O que estamos gerando para o Senhor? Você pensa, ai pastora, mas eu não sei nem falar. Você não precisa falar, às vezes você está gerando dentro da sua casa, com os seus filhos preparando, discipulando eles, porque você não sabe para onde, aonde eles vão pisar. Você fala, talvez, eu tenho só essa minha empresa, mas a empresa que você tem, você pode gerar a cultura do reino através desse lugar, tocar pessoas. Tira o pé do raso. É como se o Senhor falasse para você hoje, vamos mergulhar? Vamos ver o que tem mais ali, onde você não se manda mais? Onde você não se governa mais? Onde você não se controla mais? Aonde eu digo se você vai para a direita ou para a esquerda? Você não vai gerar quando tudo estiver bem. Não espere estar tudo perfeito. Vá diante do Senhor gerar algo que vai além. Então a primeira coisa que nós vimos ali em Ana é que ela foi para o lugar certo. Ela levou a dor dela diante do lugar certo e deu um fruto que glorificou a Deus. O outro ponto que nós vemos aqui é que gerar para Deus é ter a visão além do próprio ventre. Gerar para Deus é ter visão além do próprio ventre. Ana representa o clamor de uma mulher que transformou seu desespero em oração. E a oração se tornou resposta para uma geração. Talvez o que você está gerando é resposta para alguém que está aí do seu lado. Olha para alguém do lado, da direita à esquerda, e fala assim, talvez você está gerando a resposta de Deus para a minha vida. Ana, ela devolveu Samuel para uma dedicação completa e irrevogável. Ela entregou Samuel, ela não falou assim, ele vai ficar alguns aninhos aqui se dedicando ao Senhor, depois vem buscar ele. Não, uma vida de dedicação ao Senhor. Ana gerou, ela não gerou para si, ela falou, é meu. Eu vou gerar. A minha visão é além do meu ventre. A minha visão é além, a visão espiritual é essencial para vermos a promessa se cumprir, o milagre acontecer. A visão espiritual, Marcos 8:35 diz assim, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Samuel não foi só um filho. Samuel foi a resposta de Deus para uma nação. A dedicação de Ana em cuidar de Samuel, entregar Samuel, ajudou o filho a cumprir um papel para aquela nação. Aquela nação apóstata que precisava ser reconciliada com o Senhor. Samuel é a resposta de uma busca constante, de uma caminhada que tem dores, que tem perseguições e também tem tempo de espera, porque processos fazem parte. O tempo de espera faz parte. O tempo para gerar é o processo, faz parte. Deus permite que cheguemos a esse lugar onde nós somos forjados na espera, na entrega, para irmos para um lugar de total vulnerabilidade e dependência do Senhor. Isso é só o Espírito Santo que faz. Porque a gente, eu estou entregando aqui tudo porque eu quero. Você já fez assim? Sempre é o Espírito Santo, meu Deus, eu entrego tudo. Terça-feira no discipulado que a gente teve, era sobre entrega, a gente tinha que escrever. É o Espírito Santo que vai, meu Deus, eu entrego isso, eu entrego aquilo, eu entrego. É o Espírito Santo que nos conduz para esse lugar de entrega. Não é porque você é boazinha, eu vou entregar.
entregar, Senhor, porque eu te amo. Vou entregar tudo aqui, estou feliz da vida. Não, muitas vezes, Senhor, eu entrego porque eu quero viver o que o Senhor quer. Talvez eu não estou entendendo ainda, mas eu entrego, eu abro mão. Porque você deixa de querer provar alguma coisa para alguém. Porque tem renúncias que você vai fazer que as pessoas não vão entender. Sabe quando às vezes fala assim, estou num processo, estou num jejum, estou orando, estou ali, nanana. E tem gente, não precisa disso tudo não. Só ir na igreja está ótimo. Mas você vai muito para a igreja, você serve, você faz isso. Para que orar? Todo mundo conhece Jesus. Não precisa pregar não precisa evangelizar ninguém não. Todo mundo já conhece, já ouviu assim? Não, quem que não ouviu ainda nessa cidade de Jesus? Fala em todos os lugares. Ainda tem pessoas que não ouviram falar de Jesus. E isso tem que nos trazer temor. Tem que nos trazer temor. Então as renúncias que fazemos não é para provar nada para ninguém, mas é para agradecer, é glorificar o nome do Senhor, é gerar para o Senhor. Não é sobre o que você pode fazer para o Senhor, mas é quem você está se tornando. Porque todos esses processos, como Ana foi aqui, sendo trabalhada, tratada, foi conduzindo ela para o lugar certo, um coração que realmente adora o Senhor verdadeiramente. Não pelaquilo que Deus podia dar. Não era por isso. Então, não é sobre isso, é no secreto que Deus vai mostrar o nosso coração. O quanto nós precisamos nos humilhar diante de Deus e nos render. Ana decidiu entregar Samuel. Ela não matou Samuel, ela não matou a resposta de Deus dentro de casa. Sabe, porque muitas vezes nós estamos gerando resposta de Deus, mas nós falamos assim, não, muito difícil. Buscar o Senhor, se render, se entregar, exige renúncia, existe entrega. Não vou gerar não, vou matar. Nossa, matar, pastor? Porque muitas vezes quando você decide, não quero fazer o que o Senhor pediu, você está falando, eu vou matar o que Deus me entregou para gerar. Deus não vai te obrigar a gerar. Então, enquanto você gera Samuel, Deus está cuidando até daquilo que você nem espera. Imagina, quando Ana decidiu entregar Samuel para ser resposta para uma nação, resposta de Deus, Deus entregou outros 5 filhos para ela. Mas ela nem sabia. Mas sabe quando eu olho isso, eu falo, meu Deus, eu nem sabia disso, mas ela, do lugar certo, porque quando fala que ela foi até diante do Senhor, ela foi curada. Eu olho ali, ela foi curada. O coração dela foi curado para pedir o que Deus queria. Depois ela decide gerar algo que não era para ela, era para o Senhor. Decidiu cuidar de Samuel nos primeiros anos, todo ano ia lá levar uma roupa para ele, para gerar para Deus. Para gerar para Deus. Quando ela entregou, o Senhor fez abundantemente mais do que ela pediu, do que ela pensou. Mas ela nem sabia, ela não fez por troca. Ela não fez, o que o Senhor vai me dar? Porque eu estou fazendo, o meu sacrifício. Não, o coração dela estava no lugar certo. O coração dela estava no lugar certo. Eu fiquei pensando, assim como Ana, que entregou Samuel, Deus deseja de nós úteros proféticos. Úteros que geram para Deus, para que a glória dele seja manifesta, para que o nome dele apareça onde nós formos. Deus deseja que, como Ana, possamos gerar além do nosso ventre. Que assim como Ana, possamos também entregar ao Senhor, para que ele apareça. Quando eu estava gerando essa palavra, e pensando sobre Ana, as dores que ela sofreu para gerar Samuel, não tem como não lembrar de Gálatas 4,19, que diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Gerar Cristo, meu Deus, envolve dor, espera, maturidade, entrega. Gerar Cristo em nós é um processo contínuo de rendição à vontade de Deus. É permitir que Ele cure a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções.
Deus não está interessado só no que você faz, mas em quem você está se tornando. E quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos o quanto nós estamos dispostas a sentir dores de parto para que Cristo seja gerado no nosso irmão. O quanto estamos dispostas a sentir dores de parto para que Cristo seja gerado naquele que nós estamos caminhando, discipulando. Vai dar trabalho, mas vai valer a pena. Naquele que você está evangelizando, cuidando, mostrando a palavra, ensinando a palavra, até que Cristo apareça. Até que Cristo apareça. Até que Cristo apareça e seja glorificado na vida desse irmão, dessa irmã. O quanto estamos dispostas a renunciar o nosso tempo, a nossa força, os nossos dias para gerar resposta para a vida de outras pessoas. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e você orasse pedindo para que o Espírito Santo sondasse o seu coração. Que você falasse com Ele: sonda o meu coração, Senhor. Se ainda existe algum ídolo no meu coração, se ainda a minha dor está me levando para o lugar errado, está tomando o teu lugar, se ainda existem lugares que precisa ser curado, tocado, traz luz, Espírito de Deus. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero gerar para você. Diga: eu sou uma mulher frutífera, eu sou uma mulher que vou dar muitos frutos para a tua glória. Talvez você se sinta incapaz. Não se sinta digna. Não se sinta merecedora. Não é pelo que você faz. É por quem o Senhor é. Que lugar que Ele ocupa no seu coração? Qual o lugar que Jesus ocupa no seu coração? Diga: eu sou uma mulher frutífera. Eu vou gerar para Deus. Eu vou gerar respostas de Deus para essa cidade, para essa nação, para minha família. Nos dá um coração rendido, entregue, Senhor. Um coração que se entrega. Ah, Jesus. Queremos gerar para você, para que o teu nome seja glorificado. Eu gostaria que você ficasse de pé.